Oi, gente. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho vai estudar sobre o trajeto da luz quando atravessa sobre um bloco de material transparente, bloco de vidro, por exemplo, onde as suas faces são paralelas. Esse é o objetivo, estudar a trajetória da luz quando atravessa uma placa de vidro, por exemplo, de faces paralelas imersa no ar, naquilo que a gente chama de lâminas de faces paralelas. Então, a janela, o vidro da janela do seu quarto, por exemplo, é uma lâmina de faces paralelas porque é um bloco de vidro de faces paralelas entre si. Aqui eu tenho a representação, portanto, desta lâmina de vidro de certa espessura chamada aqui simplesmente de E, que está imersa no ar. Aqui eu tenho o raio de luz proveniente do ar que vai incidir sobre essa primeira face do prisma, a face dessa lâmina. E aí, para a gente estudar a trajetória deste raio de luz, quando atravessa essa lâmina, eu vou traçar a partir do ponto em que o raio de luz toca a superfície de separação ar-vidro, a linha normal. Eu vou chamar aqui de N1. Este raio de luz está passando do meio menos refringente para o mais refringente, né? O ar tem menor índice de refração, o vidro tem maior. Quando a luz passa do menos para o mais refringente, o raio de luz ele tem que se aproximar da normal. Então, vamos esboçar aqui um raio de luz se aproximando da normal. Este ângulo que a luz forma com a normal na primeira face, eu vou chamar de ângulo de incidência I1, e o ângulo formado entre o raio refratado na primeira face e a normal, eu vou chamar aqui de ângulo R1. Agora eu vou esboçar o trajeto do raio de luz quando sair deste vidro. Existe a possibilidade de ele não sair, dependendo do ângulo, porque ele pode sofrer reflexão total. Afinal, a luz estaria transitando do mais para o menos refringente. Mas nós vamos assumir que esse raio de luz vai conseguir sair do vidro e passar a se propagar no ar. Então aqui eu vou traçar a minha segunda normal, que eu vou chamar de N2, o raio de luz o ângulo que a luz forma com a normal na segunda face, eu vou chamar aqui de I2, é o ângulo de incidência na segunda face. Agora, de que maneira esse raio de luz vai sair do vidro? E o raio de luz que vai ser refratado na segunda face, ele tem que ser rigorosamente paralelo ao incidente na primeira. Este raio de luz que eu vou traçar aqui, ele tem que ser paralelo ao raio de luz que está incidindo na primeira face, algo parecido com isso aqui, ó. Então, imaginando que este raio de luz seja paralelo a isso que tem que acontecer numa lâmina de faces paralelas, esse raio de luz emerge na segunda face, sai da segunda face desta lâmina, formando com a normal um ângulo de refração, aqui representado por R2. Então, primeira observação que a gente vai fazer aqui, o raio de luz refratado na segunda face tem que ser paralelo ao incidente na primeira. O raio de luz que sai da segunda face da lâmina tem que ser paralelo ao raio de luz da primeira, que está incidindo na primeira face. Ok. Tendo visto isso, a gente vai fazer algumas considerações em relação aos ângulos aqui formados. Primeiramente, como o raio emergente na segunda face é paralelo ao incidente na primeira, estes dois ângulos são rigorosamente iguais. O ângulo de incidência na primeira face é igual ao de refração na segunda. Isso aqui é importante. Agora, outra consideração geométrica. Estes dois ângulos são alternos internos. Ângulos alternos internos são iguais. Então, o R1 tem que ser exatamente igual ao I2, que é este ângulo aqui. I2, pois são ângulos alternos internos. Ok, essas são as considerações em relação aos ângulos. Agora se liga no seguinte, se este raio de luz ele não tivesse encontrado a lâmina na frente, convenhamos, ele teria seguido por esse caminho. Certo?
Então, o que acontece? Como ele encontrou essa lâmina, no final das contas, esse raio de luz é paralelo ao incidente na primeira. Então, veja que quando ele terminou de atravessar essa lâmina, ele foi deslocado um pouco para o lado. Ele mantém a sua direção de propagação original, mas ele está andando na mesma direção, só que um pouco mais para o lado. Nós dizemos, portanto, que houve um deslocamento lateral. A luz, quando terminou de atravessar essa lâmina, foi empurrada um pouco para o lado, mas manteve a sua direção de propagação original. Nas lâminas de faces paralelas, portanto, não há desvio angular. A luz não ter desvio angular significa que ela mantém a sua direção de propagação original quando termina de atravessar essa lâmina. Não há desvio angular, mas há um desvio lateral. A luz, quando termina de atravessar essa lâmina, ela é empurrada um pouco para o lado. E esse tanto que a luz foi empurrada para o lado, esse deslocamento lateral é justamente essa distância aqui, ó, que eu vou representar aqui pela letra T. Esse deslocamento lateral, o quanto que a luz foi empurrada para o lado, quando terminou de atravessar essa lâmina, é determinado através dessa equação aqui, ó, bem específica. O deslocamento lateral é calculado fazendo-se a espessura da lâmina multiplicada pelo seno do ângulo de incidência na primeira face, menos o de refração na primeira face, seno deste ângulo menos esse, tudo isso dividido pelo cosseno do ângulo de incidência na segunda face, que é este ângulo aqui. Essa equação bem específica, para se calcular esse desvio, esse deslocamento lateral, em função da espessura dessa lâmina. Não quero saber de onde que veio essa equação aqui, tá? Isso é uma demonstração geométrica, não vem ao caso. Então, o que você precisa fazer? Saber, nessa aula, saber essa história do raio emergente da segunda face ser paralelo ao de incidência na primeira, saber da relação entre estes ângulos e saber principalmente essa informação de que na lâmina de faces paralelas não há desvio angular, pois a luz mantém a sua direção de propagação original. Ela tem apenas um desvio, um deslocamento lateral. Essa equação aqui é bastante específica, confesso. E aí você tem que se informar se o professor costuma cobrar isso nas provas aí do ensino médio ou se no vestibular que você vai prestar costuma aparecer essa equação aqui ou não. Beleza, moçada? Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.